Boa noite. Boa noite, Bruna. Estamos começando mais uma live com um dos autores da Editora Origem. Boa noite, Marcelo. A gente está esperando o Matheus. A sala começa a chegar. O Matheus está chegando. Laure. Jô, como sempre. Marcelo, boa noite. Opa. Tudo bem, Matheus? Boa noite, Valdemir. Tudo bem? Estão me Boa ouvindo bem? noite. Estou ouvindo sim. Deixa o pessoal Massa. começar a chegar. A gente já vai esperando um pouquinho. E aí, como foi a semana? Tudo bem, corrido. Aí, trabalhando na divulgação aí da campanha. Financiamento coletivo está indo bem. Deixa eu só ver Indo como bem. está. Já tinha passado de 5. Tá com 15% agora, mais as confirmações. Tá indo bem. Bacana. Sim. Porque com a gente, a média é R$ 1.000 por dia, já é uma boa média. Vamos lá. Esperar mais uns 2 minutinhos. Ó, já passou de 5. Já 15% está ótimo para os 5 primeiros dias. Boa noite, gente. A gente está começando mais uma live da Editora Origem. Essa noite o convidado é o Matheus Morbeck. A gente abriu um financiamento coletivo dele no dia 30 para o livro Maré de Agosto. A gente abriu no dia 30, que não é comum, a gente sempre abre depois do dia 1º de cada mês o financiamento coletivo, porque dia 30 de agosto fez um ano que começou a aparecer óleo no litoral do Nordeste, e que até hoje a gente não sabe de onde vem. E que o Nordeste todo, de agosto até janeiro, principalmente, até o começo do verão, passou maus bocados, e quando eu falo Nordeste, é todo o Nordeste. A gente está falando da Bahia, eu acho que chegou a pegar um pouco do Espírito Santo também, né, Matheus? Chegou, na verdade, até um pouco no Rio de Janeiro, Rio de mas Janeiro. bem vestígio bem pequeno. Basicamente foi o Nordeste mesmo que foi atingido. Então a gente está Chegou no falando Espírito Santo do Rio e de no Rio foi bem Janeiro pouco. até o Maranhão. Exatamente. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho. Deixa eu ver, já está enchendo a sala. A gente vai falar um pouco desse trabalho e é mais um livro que a Editora Origem está fazendo em parceria com o autor, que é o Matheus, utilizando financiamento coletivo, gente. O que é esse tal de financiamento coletivo? Nada mais é que a compra antecipada do livro. A gente, esse mês, com o Matheus, estávamos com 4 financiamentos abertos, sendo que um a gente encerrou, que é o Cassino Meu Amor. A gente encerrou bem antes do prazo, porque a gente pediu R$ 8.000 para a gráfica e a gente fechou em 18. Ou seja, o livro vai aumentar de tamanho, vai aumentar um caderno de 8, e quem comprou antecipado pensando em um livro vai ganhar, quer dizer, vai receber em casa um livro maior do que comprou. Qual é a vantagem do financiamento coletivo para quem não sabe? Primeiro, não se cobra o frete. A gente dá o frete para quem compra antecipada. Qual é a outra vantagem? O valor unitário do livro no financiamento coletivo é menor do que no lançamento oficial. Além de essa colaboração ajudar a viabilizar o livro, quem compra e quem conhece a Editora Origem, a gente já está no 11º financiamento coletivo, ou seja, não é um financiamento, é o 11º livro que vai sair com esse tipo de financiamento. Quem compra, além de ter um livro com o selo da Origem, ganha vantagens econômicas, sim. Porque hoje um frete de um livro nosso está girando em torno de R$ 20 o PAC, que é o mais barato, tá? Então, eu falo isso porque muita gente acha que financiamento coletivo é vaquinha, vamos ajudar. Não é ajudar, não. É comprar um bom livro de um bom tema, e é por isso que eu chamei o Matheus para conversar um pouco sobre o Maré de Agosto. Maré de Agosto, eu e o Matheus, a gente está conversando desde novembro do ano passado.
Quando eu olhei o material, o Matheus ainda estava produzindo. Quando começou a aparecer o óleo no litoral, o Matheus, que é fotógrafo, há quanto tempo, Matheus? Na fotografia não tem tanto tempo, né? Na verdade, eu costumo dizer como fotógrafo mesmo, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, que Só fotografo. que você é Mas sempre a arquiteto, fotografia sempre permeou presente. aí, né? Sou arquiteto de formação, né? E sempre Sim. trabalhei, a fotografia permeou, e como profissionalmente, tem uns 2 anos e meio. Tá, legal. E aí o que que ele fez? Ele começou a documentar o que estava acontecendo, tá? E aí conta um pouco da história, Matheus. A gente está falando de Pronto. 30 de agosto de 2019. Como essa notícia de derramamento de óleo chega até você e como foi a decisão de vou documentar isso? Bom, é isso. Na verdade, esse evento, né, digamos assim, esse desastre ambiental, ele acabou se configurando, né, como o maior desastre ambiental, né, de extensão da história do Brasil. Né? Não se tem notícia de outro evento que tem uma extensão tão grande dessa como você mencionou, né, que foi lá do Maranhão até chegou no Rio de Janeiro, mais de 5 mil quilômetros de costa aí atingidos. Né? E 30 de agosto, na verdade, começou a aparecer na Paraíba as primeiras manchas, digamos assim, né? Ainda não se sabia o que era. Até hoje, na verdade, não se sabe, né? O Não volume tá sabe. mais. Eram vestígios, na verdade, que começaram a aparecer. E isso começou ao longo aí de setembro, né? E iniciozinho ali, 5, 6 de setembro, começou a aparecer em outros estados. E houve alguns, foram se desdobrando. Sendo bem sincero, assim, no primeiro momento, até a gente aqui, inclusive, na Bahia, não sabia, não tinha notícia também. Né? Na verdade, tinha algumas notícias locais, né, lá na região mais de Paraíba, os primeiros locais estavam sendo atingidos, né? Acho que o Piauí foi depois, logo depois, Pois e é, se eu não me Maranhão. engano, o Ceará, Uhum. e assim, e o Maranhão, acho que foi já meados de setembro e tal. Então, assim, tinha algumas notícias locais, eles também não sabiam o que era aquilo, né, que estava acontecendo. E na Bahia, na verdade, aqui, começou a chegar a partir já de outubro, né? Hum. Aqui na Bahia, os primeiros vestígios foram a partir do dia 10 de outubro que foram identificados. E aí, assim, a gente aqui, na verdade, ouvia um pouco, né? Aquela coisa, ó, tá chegando óleo, tá derramando, tá vindo. Mas nem aqui a gente tinha noção do que era. Tanto que no finalzinho de setembro, quando a gente começou a receber algumas mensagens de amigos e pessoas mais próximas, né? De Sergipe, de Pernambuco, que estava chegando esse óleo lá, a gente começou a acender um pouco de alerta, mas no primeiro momento, assim, de forma bem incipiente, né? Eu não tinha pretensão até então de fazer esse registro, porque a gente não sabia, não tinha dado importância do que era aquilo. Né? E aí, quando foi no dia 10, 11 de outubro, né, começou a chegar mais forte aqui na Bahia, né, e aí já começou a ter notícia de manchas maiores, daquele volume maior. Né. Então, logo aí, nesse período já, no primeiro dia, digamos assim, né, de primeiro, segundo dia que esse óleo efetivamente chegou aqui na Bahia, eu comecei a documentar. Né. No primeiro momento, a ideia era fazer um trabalho mais de documental, jornalístico, digamos assim, né, de fotojornalismo, e, e tentar mostrar, né, ao máximo possível, tentar auxiliar de alguma forma o que estava acontecendo. A partir daí, na verdade, eu passei a ter contato com várias pessoas, né, que estavam na atuação diária ali, sobretudo vários grupos de voluntários, principalmente um dos grupos Guardiões do Litoral, que é aqui da Bahia, que fez uma atuação muito forte, né, e nesse aspecto. Outros tiveram de outros estados que a gente fez contatos. E eu passei a acompanhar o grupo, né, tentando documentar o máximo possível. E começou a chegar num volume e numa extensão absurda, né, que aquilo começou a realmente causar surpresa. Né. Eu não sabia o que estava acontecendo. Né. Assim, na verdade, acho que ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente sabia que era algo importante, né, algo que, assim, você tinha noção que era algo que ia causar um impacto muito grande no meio ambiente, já estava causando. E o que assustava mais era a falta de informação e a falta, digamos assim, também de mobilização, né? Sobretudo de poderes públicos, tal, para atuar e dar resposta, digamos assim. Né? Qual foi a Então, primeira praia que você, no clicar, falou: caramba, isso aqui é grande demais? Teve um momento que cara, você realizou? Porque a gente aqui no Sudeste estava recebendo notícias pela grande mídia. Mas provavelmente vocês aí do Nordeste teve uma hora que chegou numa praia e falou: caramba, é muita coisa.
Assim, na primeiro dia, digamos, que eu fui, já causou um impacto forte, porque, assim, desse local Itacimirim, né, ele tem a Barra do Rio, e, assim, logo na entrada, tem um manguezal e tal, e grandes manches chegaram a entrar, né, então, o primeiro dia, digamos assim, que eu efetivamente fui fazer os registros, eu fui para dentro do mangue, então, assim, aquilo já causa uma Sim, preocupação, e você vê, porque, assim, o mangue é todo o berçário, digamos, aí da vida marinha, e você vê atingido daquela forma, realmente deu um impacto. Mas, assim, eu acho que lá pelo dia 18, 20, mais ou menos, de outubro, uma semana, 15 dias depois, quando eu fui na praia em Jauá, uma outra praia aqui também, que aí chegou um volume absurdamente grande, um volume muito grande mesmo. Inclusive, uma das fotos que eu fiz nesse dia, ela foi capa da revista Época, de novembro, inclusive, que foi uma matéria especial, que foi o Verão do Óleo, né, que a revista Época uhum, fez, e essa foto estampou a capa, né, porque assim, era um volume absurdo, uma foto de drone que eu fiz, e que você vê uns 3 ou 4 voluntários, pessoal do grupo dos Guardiões, mas assim, minúsculo, frente àquela imensidão de óleo na praia. Então, nesse dia, assim, eu realmente tive assim, a noção que aquilo era algo que não era como é que posso dizer, uma lavagem de tanque de sim, navio, não era um sim, sim. descuido, tal, era alguma coisa realmente muito grande, Grande. né? E aí teve todos os desdobramentos, começou a chegar aqueles volumes, aquelas manchas gigantes que a gente via lá em Pernambuco, aquele volume de gente absurdo lá também, que inclusive um amigo, Léo Malafaia, lá de Pernambuco, tem aquela foto que virou ícone, digamos assim, Uhum. desse período, né, que é um menino Menino. todo de plástico, todo sujo de óleo saindo da água, né? Então, foi esse período, né, digamos ali, meados de outubro, que começou a Outubro. ebulição realmente, o volume muito grande chegou. E aí isso desdobrou em vários outros locais, né? Busca Vida e Salvador, e foi descendo, 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 e eu fui tentando acompanhar, né? Ao Qual máximo região que possível. Então, você fotografou? Você ficou só na Bahia ou você deu uma volta, basicamente, basicamente não, no litoral Bahia, baiano? mas basicamente a costa baiana quase toda, digamos assim, né? Eu fui Sim, desde o extremo norte baiano, lá da região de Mangue Seco, sim. Conde, até o sul da Bahia, né? Também Nossa, então você eu foi lá para fui baixo. Uhum. percorrendo tudo isso, tentando, tentando mapear o máximo possível, né? Porque assim, é, isso foi uma questão até temporal, né? O volume chegou grande no norte, foi descendo, descendo, Sim, então tinha um período, né? A gente sabia que as coisas, a cada dia ia descendo, né? sim. E atingindo. Então, nesse livro, na verdade, tem fotos aí do litoral baiano como um todo, né? Isso aí tem uma área bem ampla. Foram mais ou menos 40 dias, né? Que eu efetivamente tive mergulhado, posso dizer assim, nesse processo, né? E era um processo diário, porque a gente não sabia se ia chegar óleo naquele dia ou não ia, aonde chegaria esse óleo. Então, eu passei esse período, era assim, o equipamento todo preparado, todo dia de noite já preparado, já equipamento, na mochila, o equipamento de proteção, que no primeiro momento a gente nem sabia, não usava, mas Sim. passamos a usar. E aí, assim, a gente ia. Quando o grupo, né, dos voluntários, como falei, ele acabou criando uma rede, né, e teve uma capilaridade muito grande, uma rede de formação, Sim, né? sim. Tinha alguns monitores de praia e tal, e o pessoal ficava monitorando. Normalmente, em torno de 2 horas antes da maré baixa, esse óleo começava a chegar. Então Tá. era mais ou menos um ponto de corte, né? O pessoal Sim. falava, ficava nas praias monitorando, via que chegava e soltava alerta. E aí a gente se Todo deslocava. Então eu tentava ir nesses locais. Então consegui fazer bastante material, digamos assim, né? Material fotográfico, né? Você fez vídeo também, que a gente Documental. viu? Sim. Fiz vídeos gravando a própria questão do óleo. Tentei pegar alguns depoimentos também dos Uhum. voluntários, do pessoal que estava ajudando, pescadores, marisqueiros. Porque Sim. assim, como eu falei, eu não sabia o que estava acontecendo, então eu precisava ter material do máximo possível. E nesse processo também, aproveitei para fazer um trabalho autoral, digamos assim, também, nesse processo de trabalho, não só o documental, né? Então, Eu queria eu sabia conversar que eu nisso numa precisava. segunda parte, porque Pronto, primeiro eu beleza. sei que nesse período você acabou virando referência no litoral da Bahia em termos de fotografia. Quais os lugares você publicou além da época que foi capa de novembro? Pois assim, uma coisa interessante que acontece, e é aquela coisa, né? A mídia, como você falou, do Sudeste, por exemplo, ela não estava voltada para aqui, né? Sim, Porque assim, chegava notícia muito, muito pontual. E uma coisa que acontece, assim, nenhuma das agências de notícia
tem, Tinha gente. digamos assim, escritório no Nordeste, Uhum, uhum. correspondente do Nordeste, né? Então, assim, num primeiro momento, foi muito difícil de ter as informações na mídia, né? Então, quando eu comecei a fazer esse primeiro trabalho, logo no primeiro, segundo dia que eu comecei a publicar isso tal e passar para alguns amigos tal, eu recebi alguns contatos, né? Do Márcio Pimenta mesmo, um fotógrafo que trabalha para a National Geographic, me chamou Uhum. para atuar em parceria, e o pessoal da agência francesa, da AFP, né? Sim. Que entrou em contato comigo, explicando que não tinha nenhum correspondente aqui, para eles queriam Uhum. que eu cobrisse todo essa tragédia para eles, né? Te Então, acharam a pelo partir Instagram ou por contato de amigos? A agência. publicação Instagram e Facebook. Na verdade, eles viram o Ah, material, aí assim, entraram em contato, pediram para eu mandar. Então, reuni mais ou menos aí o que eu já tinha 2, 3 dias de material feito, mandei para eles. Eles gostaram bastante e aí me chamaram para atuar, né, com eles sendo correspondente, digamos assim, da sim. FP, né? Aqui em Pernambuco tinha o Léo Malafaia, como eu falei. Aqui na Bahia tinha um outro fotógrafo, meu amigo, inclusive, Antonello, e eu. Então, assim, Sim. eu cobria todo esse período. Então, nesse período também foi bacana, porque foi uma forma que eu encontrei também de ajudar, né? Era dar visibilidade a isso, que foi muito importante. Então, nesse período de 40 dias, como eu falei, eu tive fotos publicadas em todos os jornais do mundo, digamos assim. Todos os Uhum. países do mundo, basicamente. Cita Então, alguns para a de, galera saber. tem, assim, os grandes jornais, The Guardian, Le Monde, é, é, o Os americanos Clarim, também? vários, no Bloomberg saiu. Então, assim, vários jornais no mundo todo. E, assim, jornais, inclusive, de línguas, que até ficar pesquisando pelo nome AFP, que eu Uhum. nem sabia, assim, saiu na Hungria, saiu na Suíça. Então, assim, no mundo todo eu tive fotos publicadas Só desse período. explicar para Então, a galera como funciona. Quando você é contratado ou está fazendo freela para uma agência de notícia, FP, Reuters, o que, que acontece? Os grandes jornais assinam isso. E aí, essa assinatura faz com que os jornais recebam diariamente as fotos e notícias que a agência coloca no sim. ar, tá? E aí, você acaba tendo uma visibilidade mundial se você está cobrindo um assunto que tem interesse mundial, e foi o caso, né? Porque a gente está falando do maior desastre do litoral, se bobear, do continente sul-americano. Pois Não é. Então, lembro, assim, depois daquele desastre no Caribe, eu não lembro de nada de um igual outro tão no. grande. Sim. É, E aquele, na verdade, acabou sendo até pontual, digamos assim, né? Porque foi sim, meio que na Bahia, né, fechado. Esse, na verdade, ele foi pela costa toda, né? Então, sim, foi sim. algo que realmente. E a partir dessas fotos até a notícia começou a surgir, e é porque eu falo que eu fico muito satisfeito com isso, que esse trabalho contribuiu para que isso desse uma visibilidade muito grande, né? Sim. Então, assim, e eu tive, assim, eu tive foto, por exemplo, 2 fotos, inclusive, escolhidas como uma das 20 da semana pelo The Guardian mesmo, que é o principal jornal do mundo, né? Sim. Foi selecionada como uma das 20 fotos da semana, digamos assim. E uma outra também de vida silvestre também foi escolhida pelo The Guardian como destaque, fora outros, né, outros desdobramentos. Então, para mim, isso foi muito gratificante, porque além de poder, né, dar visibilidade para o que estava acontecendo, né, contar essa história, digamos assim, e não foi Sim. fácil contar, porque a gente passou, eu particularmente, assim, né, estava fazendo trabalho de documentação, tive situações, inclusive, de, de, de como é que eu posso falar, né, para não usar até uma palavra muito forte até, né, ser questionado por que eu estava fazendo aquilo, né, porque eu estava Sim. mostrando, alguns locais eu cheguei aí que tem um local específico, né, que o diretor da Defesa Civil chegou a me interpelar, não, você está fazendo um desserviço para o local, você Até por, fotografando, até mostrando por. isso, você vai prejudicar o turismo e tal. Eu falei, Sim, velho, eu estou fazendo sim, meu sim. trabalho, eu preciso mostrar o que está acontecendo. E só para relembrar E, para a galera, Matheus, isso aconteceu, gente, na boca do verão. O Nordeste sim, todo estava apavorado, de uma parte, com o que estava acontecendo, vamos fazer algo, mas todo o turismo ligado ao litoral nordestino também ficou apavorado, e você tinha essa dualidade entre teve vamos impacto, sim, mostrar com certeza. ou vamos esconder, É. porque isso foi complicado. E o problema do esconder, na verdade, é porque assim, tiveram locais que o poder público e os empresários tal, adotaram uma postura diferente. Falaram, não, vamos limpar, Sim, vamos sim, tratar e sim, vamos mostrar que a gente tem essa preocupação, essa responsabilidade social e ambiental sim. e fazer com que as coisas sejam sustentáveis. E outros locais não, quiseram esconder. Então eu tive situações das mais diversas, né? Então eu cheguei em locais que teve um apoio,
A gente teve, sabe, e assim, teve a mobilização. E o que foi interessante é que, com o passar do tempo, aquilo foi ganhando visibilidade, então outros agentes começaram a agregar, né? Então o Sim, poder público começou a atuar de forma mais sim, efetiva, né? O empresariado passou também a apoiar de alguma forma, né? E os grupos de voluntários, como eu acompanhei mais perto, fizeram um trabalho espetacular, sim. porque se mobilizaram numa rede realmente de proteção, digamos assim, e essa atuação foi, eu costumo dizer assim, que tem um peso absurdo nesse trabalho que os voluntários fizeram na limpeza para impedir que o desastre fosse ainda maior. Né? Tem. E uma coisa que eu queria falar, eu estava em uma live, fui convidado para uma universidade na quarta-feira e me perguntaram: qual é a foto conceitual ou o trabalho conceitual é mais importante que o documental? Para quem está na sala, gente, o fotojornalismo e a foto documental nunca vai perder relevância. Por quê? Olha o que o Matheus está falando. Na verdade, ele estava na Bahia, documentando a Bahia, tinha outro fotógrafo em Pernambuco, eles dividiram basicamente o litoral, tinha mais um fotógrafo também no mesmo estado que o Matheus, mas se não fossem esses fotógrafos, não teria capa de época, The Guardian não teria imagem. Por quê? Porque foram poucos que registraram. E todo o trabalho de TV eram feitos por grandes emissoras, mas o que saiu muito e o que espalhou muito foi Facebook, Instagram, jornais, todos Sim, os sim. veículos online. Ou seja, a importância da fotografia documental é sensacional, não perdeu relevância, não vai perder relevância, e o Matheus é prova disso, e a cobertura desse não foi um desastre, foi um crime ambiental que a gente ainda vai descobrir o que aconteceu. Eu vi uma notícia agora que pode ter vindo da África com maré por conta de óleo escapando de oleoduto por lá, mas o legal também é que o Matheus fez um trabalho documental. Saiu em bons, em grandes veículos, saiu na internet, ele é conhecido por isso. Só que ao mesmo tempo que ele estava fazendo um trabalho documental, ele se preocupou em falar isso aqui dá um livro. E eu também vou fazer algo mais conceitual. E o livro dele, gente, não é um livro documental, não, ele não vai repetir o que ele publicou na época, o que saiu no The Guardian. É um livro completamente conceitual e mais. O Matheus estudou esse negócio, fez umas maluquices em relação à edição que ele está fazendo, que ele criou eu recebi, eu tinha visto lá na Bahia, quando eu dei um curso para uma turma que ele estava, mas quando eu recebi o material, ele fez um negócio, gente, que ele fez RGB. Ele criou as cores de cada estado e cada data que o óleo chegou em cada estado do Nordeste. Conta um pouco essa história e tenta deixar um pouquinho claro para a galera, porque até agora eu fico olhando aquele negócio e falo, que difícil. Porque ele tem fotos conceituais criadas a partir de uma paleta de cor de cada chegada do óleo em cada estado do Nordeste. Conta um pouco essa loucura. Uma coisa que é interessante, que no meio desse absurdo todo, dessa angústia toda que a gente acaba passando, o elemento em si, né, ele é plasticamente bonito. Aquelas manchas, na verdade, o óleo, ele fazia uma película, fazia uma espécie de uma camada em cima da água e formava, digamos assim, uns desenhos, parecia até uma aquarela tal, que aquilo me chamou a atenção, né? Não só pela questão do crime em si, mas da questão plástica mesmo, né? Da imagem. E eu comecei a fazer algumas fotos também daquilo, como um detalhe, como algo mais abstrato, digamos assim. Né? E nesse trabalho, na verdade, que você está citando aí, eu chamo ele de Noves Fora, por exemplo, é um trabalho que ele fala, na verdade, eu quis tentar agregar informações, né? Não tão literais, digamos assim, descrever, ó, chegou na Paraíba no dia 30 de agosto, em tal praia, tal. Então, o que é que eu nesse trabalho eu fiz? Eu peguei algumas imagens da mancha de óleo, né? São 9 imagens. Cada uma dessas imagens, em tese, representa um dos estados. E eu criei, assim, a paleta RGB, para quem não conhece a questão de cor, no R, né, no red, tem um valor, no green e no blue também tem um valor, e essa soma desses três valores, das cores especificamente, gera uma cor específica.
E aí, uma das ideias que eu tive foi, no R eu coloquei a data de chegada do óleo. Então eu peguei o 300819, somei, me deu um número, né? E eu apliquei no computador ali no campo referente ao RED, ao R. E peguei o local específico, que no relatório oficial, digamos assim, diz onde chegou esse óleo a primeira vez, a primeira mancha identificada. Em cada Eu peguei a estado. longitude e a latitude e a longitude, fiz o mesmo processo. Então, somei aqueles números da longitude, apliquei no G e no B. E aí me gerou uma cor, né? Então, nessa cor, eu tenho embutida, digamos assim, um aspecto temporal e geográfico, né? Eu tenho o dia que chegou e eu tenho um local específico numa cor, e por coincidência, essas cores acabam que se transformaram na paleta petróleo. Não foi algo que foi premeditado, digamos assim. Foi uma surpresa, realmente. Podia ter me trazido uma cor, sei lá, um amarelo, um vermelho, Uhum. mas não, mas chegou a um verde, um azul, petróleo, digamos assim, né? Então foi algo que Gente, me chamou muita atenção. vocês que não estão vendo, é uma loucura, porque além do grafismo, ele conseguiu um Pantone de petróleo com cores diferentes, fazendo uma palheta de cor, mostrando em cada estado a data que chegou. Claro que isso é hermético, mas o grande barato disso é que ele fez um trabalho conceitual com informações. Ele pegou informações e essas informações geraram uma cor que ele está aplicando em imagens que não são imagens de praia, são imagens gráficas formadas pelo óleo no mar. A própria capa do livro, né, que a gente escolheu é uma delas. Exatamente. O pessoal pode ter uma amostra grátis, digamos assim, desse trabalho, Você que está, na lembra, verdade, na você capa lembra ali, né? qual estado que é? Eu não lembro. Aquele, se eu não me engano, é Pernambuco, se eu não me engano. Ou Eu seja, fiquei na dúvida, na uhum, Bahia e Pernambuco, até assim, sem saber, eu estava escolhendo ali com você, estava discutindo, a gente chegou nas duas fotos, Bahia e Pernambuco, ficou naquela. é, Mas acho que pelo grafismo e tal, realmente eu acabou confesso ficando. que, tudo bem, essas informações são legais e vão estar contidas no livro de uma forma gráfica, tá, gente? Ele não vai ficar explicando isso no livro, não é um livro técnico. Vocês vão ver visualmente isso que ele está falando, e além disso ficou lindo. E outra coisa que ele fez, porque ele fez séries. Ele estava fazendo o documental dele, vendendo imagem, abastecendo a agência internacional, só que aí ele pirou e levou papéis, que era o que era? Era papel fotográfico aquilo? Era Honey Na Miller, verdade, assim, impressão? aquele óleo, na verdade, né, como eu falei, eu estava fotografando aquilo e tal, e um dia, não me lembro exatamente como, estava conversando com um amigo, ele falou, aí eu expliquei a ele, falei, rapaz, essa mancha do óleo, velho, gera uma película, e aí me lembrou uma técnica, digamos assim, né, de pintura, que chama pintura hidrográfica, que tem um tanque de água, bota-se a tinta e submerge o objeto, capacete, guitarra, Uhum. tal, faz esse processo. E aí me lembrou aquilo, eu falei, rapaz, tem essa película tal, e eu queria fazer alguma coisa com aquilo. E aí o Marcos Fonseca, ele é um fotógrafo também, e ele sugeriu, velho, você podia captar esses prints. Falei, tá aí, é isso que eu vou fazer. Aí, conversando com outros amigos, tal, e conversei com o Gil do Ateliê de Arte, né, que é meu impressor, e ele falou, velho, eu tenho os papéis aqui, eu pedi a ele, eu falei, Gil, me deu vários tipos de papel, papel fine art, papel tal. Ele, Ah, velho, você foi tem uns blocos testando. aqui, isso. Me deu um bloco aquarelável, e no primeiro momento eu fui com vários tipos. Aí testei, e aí eu cheguei num papel, que é o papel Monval, da Canson aquarelável, que era o que dava o melhor resultado, porque ele absorvia a mancha e me dava o contraste. Então eu comecei a pegar e fui lá depois, peguei já uns quase 10 blocos já, falei, velho, me dê. Aí fui, ia pra praia também, fotografava e pegava isso. Qual era a técnica, basicamente, que eu usava? Na maré baixa, forma aquelas piscinas de água, né? E aí aquela mancha ficava bem em cima. Eu via com papel de aquarela, colocava assim bem próximo em cima, o óleo agregava, né, no No papel, eu papel? tirava e botava para secar, né? Fiz isso também com tecido, né? Inclusive eu estava fazendo um curso nesse período na Triativa, então a gente discutiu um pouco também sobre isso e tal, e aí me deram a sugestão do tecido, né? Aí a Lanús, inclusive. E aí eu comprei uns lençóis de algodão, né? Cortei mais ou menos o tamanho de 1 metro por 1,5 metro, né? E aí, com minha esposa tal, ela me ajudou em alguns momentos, e aí submergia também. Então, porque aquele grafismo, aquela imagem, por alguma forma, me chamou muita atenção. E ter também essa questão do objeto mesmo, digamos assim, né? O próprio óleo, né? Que estava contaminado, e aí, metaforicamente, eu também estava fazendo trabalho de limpeza, não deixava de ser, porque eu estava retirando esse óleo Sim. da natureza, digamos assim, para um Numa trabalho escala artístico, né? pequenininha, né? Exatamente, minúscula, digamos assim, mas
não deixava de ocorrer, né? E fora isso, assim, eu fui criando um acervo, né? Então eu tenho, por E exemplo, deixa eu só falar um algumas... pouquinho mais desse trabalho, gente, porque ó, tudo isso que ele falou, ele pesquisou técnica, pesquisou papel, e o resultado é fantástico. O que é legal é que, de novo, além do trabalho documental, ele testa uma coisa, vai para outra, e tem também um trabalho documental que ele trabalhou para as agências e também tem algo documental que sai da caixinha da notícia. Sim, E o sim, sim. livro, gente, é uma mistura dessas informações sobre esse crime ambiental que aconteceu no nosso litoral. Então, a primeira importância do livro é registrar algo que daqui a pouco é esquecido. Aqui no Sudeste, ninguém mais fala disso. A gente Sim. estava no dia Aqui, 30. exatamente, também não falo. No Imagina. dia 30 ninguém falou, ó, faz um ano que aconteceu isso. Eu vi uma notícia meio de orelhada que saiu, que desconfiavam que veio da África, mas é desconfiança porque não sabe até hoje. Então, no primeiro momento, o livro serve para documentar o maior desastre do litoral brasileiro, na história do litoral brasileiro. Em um segundo momento, você tem um fotógrafo usando o trabalho dele para mostrar de forma conceitual o que foi isso. E também documental. Então, a gente está falando de um livro de arte, mas também de um livro documental. E por que eu estou falando tudo isso? Gente, essa coisa de o fotógrafo só pode ser ou documental, ou fazer algo mais conceitual que vai para a galeria. Isso é uma bobagem. No fundo, o fotógrafo é o fotógrafo. E quanto mais técnica, quanto mais conhecimento ele tem, ele usa o que ele sabe para captar o que ele está fazendo de formas diferentes. E aí sim, o Matheus fez algo documental que tinha uma cara completamente de notícia e outras coisas que estão no livro. E, gente, e a gente tem algumas compras de livro que vem com print. Fala um pouquinho desses É prints e isso. quais que você está escolhendo para colocar. É, é... Só um parêntese, Valdemir, você falou a questão que Claro. aconteceu no passado. Na verdade, isso acontece até hoje. Se você tiver ideia, assim, até hoje, Ah, inclusive parece um isso? amigo mandou, sim, sim, um amigo acabou de mandar para mim, assim, tem alguns dias, 1 ou 2 dias, em Praia do Forte aqui, uma mancha de uns 20 centímetros mais ou menos que ele achou. Tem uns 20 dias mais ou menos que chegou um volume também. Então, assim, a gente não sabe. Primeiro, Sim. você não sabe se esse óleo, na verdade, que chega, continua a chegar, é um óleo antigo que estava depositado no fundo do mar, ou é um óleo novo que continua vazando, alguma coisa. Então, assim, não se Uhum. sabe. Até hoje, continua chegando em vários locais, não só da Bahia, mas Pernambuco tem notícia, Ceará tem notícia. Continua a chegar vestígios de óleo, num volume muito menor, sem dúvida, mas Sim. continua a chegar, né? Então, assim, é algo que a gente não sabe, né? A gente não sabe realmente como é que tá. E, assim, dentro do financiamento coletivo, da compra antecipada, a gente fez algumas recompensas, digamos assim, né, além do exemplar do livro especificamente. Uma delas eu fiz uma série especial desse trabalho que eu falei, o Novos Fora, né, que são esse trabalho da representação dos estados, né, e aí dentro das recompensas tem uma série específica com um print de 30 por 45, né, em papel 100% algodão, impressos em tinta de pigmento mineral, né, então no melhor padrão, digamos assim, de impressão e de conservação, né, dos prints. Então, é uma série assinada, uma série exclusiva, digamos, para essa campanha. Tá? Então, eu tenho a opção tanto de prints maiores, 30 por 45, como print um pouco menor, de 20 por 30. Né? Então, como é que eu posso falar? Nessa escolha, né? Você pode comprar um livro mais um print 20 por 30 ou um livro mais 30 por 45. Tem outras desdobramentos também, né? Que é uma coisa que é importante citar, Valdemir, assim, que foi uma coisa que desde o início assim, a gente teve isso como premissa e o Valdemir também comprou isso e é algo que para mim é muito importante, que parte dessa tiragem, digamos Tiragem. assim, né? Ela vai ser revertida para os locais atingidos, de todo modo, né? Ou seja, a gente vai doar uma quantidade, a princípio na primeira, a gente está prevendo aí uma tiragem de 700 livros, então desses 100 livros, com certeza vão ser doados para bibliotecas dos locais que foram atingidos, não só aqui da Bahia, mas do Nordeste como um todo. Porque, para mim, sem dúvida, eu acho que é uma forma tanto de retorno, né? Um trabalho realmente uma forma até de agradecimento, mas de retorno realmente, e de difundir a informação. Eu acho que Tem, isso é importante.
que as pessoas, as escolas, as crianças tenham contato Não com isso. esqueçam disso, é. Entendeu? Eu não posso ser esquecido, veja exatamente. E tem uma questão também, acho que do pertencimento, né? Porque, Sim, assim, eu tive contato com marisqueiras, assim, que estavam desesperadas, porque ela não conseguia vender. Tudo que ela pegava, em tese, contaminado, ela consumia, porque não tinha outra fonte de renda, né? E, assim, foi uma luta que até hoje na verdade, não, isso não regularizou. E ter isso, digamos, né, no livro, saber que participou de alguma forma daquilo, né? Eu acho que causa também uma sensação do pertencimento, né? Que é muito importante para mim. E a ideia, inclusive, assim, superando a meta, inclusive a ideia é a gente poder aumentar a tiragem e tem para poder aumentar a também doação. aumentar essa doação. Então, inclusive, uma das recompensas, na verdade, a gente incluiu, que é a possibilidade também das pessoas aumentarem essa doação. Né? Então, a gente tem lá, você pode adquirir o livro e também doar um outro livro. Né? Adquirir 2 livros e doar outros livros. Porque eu acho que esse trabalho, na verdade, o trabalho é o que realmente importa, na verdade. Né? Eu acho Sim, que é difundir esse trabalho, fazer com que a informação circule e que as pessoas possam ter, ter ciência do que ocorreu. E o que é mais complicado, assim, é que enquanto não se sabe, né, vai se esquecendo, isso pode voltar a ocorrer, porque não sim, sei o que aconteceu, sim, entendeu? sim. Então, se de repente foi um navio que, como se fala, né, tá fazendo uma operação de clandestina, digamos assim, isso pode voltar a Uhum, acontecer. sim, Então, pode ser que mês que vem chegue de novo. Então, sim, sim. enquanto não se souber, não se descobrir efetivamente o que houve e não se tratar, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de ação para mitigar efetivamente que não volte a ocorrer. Além disso, é, é, não deixar esquecer também faz com que a gente esteja sempre atento. Eu vi uma matéria, não vou lembrar exatamente números exatos, mas o impacto na vida marinha foi absurda. Cerca de Sim, 80%, se não me engano, de corais da costa da Baiana aqui sim, sim. foram afetados, morreram. Então, assim, o impacto disso, e com o passar do tempo, os biólogos aí vão saber explicar melhor do que eu, mas a cadeia alimentar, né, digamos assim, ele vem desde do pequeno, então o marisco ali come, ingere aquele óleo, vem um peixe menor, come aquele óleo, vem um maior. Então isso vai, Uhum, à medida aí, chegando até os peixes maiores e para o consumo humano, né? sim, Então, não é que dizer que o óleo que estava contaminando o mar ficou lá no ano passado e sim, acabou. Não, a gente sim. pode ainda estar consumindo e ninguém sabe o desdobramento disso. Então, esse livro também tem um pouco esse aspecto, né, de deixar essa chama acesa e que isso seja lembrado, mostrando, claro, com arte, mostrando assim, eu costumo falar assim que eu estou tentando levar não só o que eu vi, mas também o que eu senti, Sim. né, nesse momento todo, né? E como foi fotografar as comunidades? Porque, no fundo, a gente sempre está falando da foto, mas a relação com as pessoas que foram atingidas, porque você tem fotos tanto das pessoas que estavam trabalhando para tentar mitigar o problema, como dos marisqueiros, pescadores. Como foi essa relação? O que você sentiu? O que eles estavam sentindo naquele momento? Assim, são sentimentos, até tanto eu como das pessoas, bem contraditórios às vezes, né? Eu me deparei com várias situações. Desde que o pessoal estava assim, indignado ao ponto de realmente se pôr em movimento, ir para a praia, tá limpando incansavelmente, né? Enquanto chegou em locais que a gente se deparou com o pescador e falou, não, eu não vou, não é responsabilidade minha, ele depende disso, vive do mar, mas falou, não é responsabilidade minha. Da última vez que aconteceu, o navio da Petrobras derramou um óleo aqui, eles pagaram para a gente limpar, se eles pagarem de novo eu limpo, senão não vou limpar. Então a gente chegou a ouvir isso em alguns casos, mas a grande maioria, na verdade, ficou desamparada, né? E essa é a grande questão, né? Sim, Porque, assim, quem tirar o sustento do mar ficou desamparado, porque não podia, e muito por desinformação também. Porque imagine, se às vezes até o peixe não estava nem contaminado, mas não se fez análise correta, não sim, se fez análise no volume, então, assim, todo mundo ficou com medo e parou de consumir peixe, né? Então, o pescador, que às vezes estava até com peixe bom para o consumo, não não sabia. conseguiu vender porque não Sim, se tinha análise feita sim. de forma correta. Então, assim, foi muito, digamos assim, dolorido até entrar em contato com essas pessoas. Demorou demais, por exemplo, de ter um auxílio que saiu que foi um salário mínimo, alguma coisa assim, não sei quanto tempo depois Eu do acho que a primeiro partir de aparecimento. novembro. E sem É, falar as e, bobagens que o governo federal falou, o não, sem ministro da dúvida, Pesca velho, sem falando dúvida. peixe é inteligente, desvia. Exatamente. Então, assim, as coisas assim, que, assim, isso aí é melhor nem considerar, porque assim, chega a ser surreal isso, né? Sim, E uma coisa também que a gente viu, porque
eu gosto de citar bem, sobretudo os Guardiões, porque, assim, eu vi uma questão também muito de apoio, né? A Sim. atuação dos Guardiões, por exemplo, em Conde, né, que foi um local que, para mim, muito, foi muito marcante, digamos assim, né? Lá em Conde, na verdade, é quase já chegando em Mangue Seco, né? Já é quase no extremo norte baiano, né? E numa praia chamada Poças, né? Que é no Conde tem o Sítio do Conde, Uhum, Poças e Barra do Siribinha, né? Que é o uhum. do Rio. E aí nesse local eu fui, né? Um fim de semana, um sábado, fui antes, porque também tinha um pouco isso, né? Algumas pessoas iam fazer monitoramento, iam para as praias tentar ver como é que tava. E aí eu fui no sábado, né? Para lá. Minha ideia era passar o fim de semana, ir para Mangue Seco e voltar pelo litoral norte ali, percorrendo todas as praias, fazendo esse registro das comunidades, não só do óleo específico, mas também como é que estava o impacto dos pescadores e tal. E aí no sábado, quando eu fui, eu fiquei abismado, porque assim, já foi quase final de outubro ali, né? E o pessoal falou, rapaz, tem óleo que chegou, tem mais de 30 dias, ninguém veio tirar, né? Uhum. Não veio ninguém, a prefeitura não veio ninguém. Veio um Nossa. aqui, fez... Então assim, aí aquilo causou, aí eu fiz contato, né, com o pessoal lá dos Guardiões, tal, a gente mobilizou. No sábado, inclusive, eu estava, Poças, lá em Conde, fica umas 3 horas e meia, mais ou menos, aqui de Salvador. Eu estava lá, eu ia passar o fim de semana, só que aí também a gente fez organizou uma manifestação aqui, né, no Porto da Barra, e aí eu falei, resolvi voltar, né, aí vim para a manifestação, a gente organizou e no domingo a gente voltou para lá, né, então pegamos o estádio de novo, quase 4 horas e tal, e quando chegou lá, tinha criança, na verdade, na praia, catando óleo, então as coisas que a gente falou primeiro foi assim, a gente vai ajudar, trouxemos EPI, né, material de proteção e tal, porque sequer o pessoal tinha Tem, chapéu, tem. protetor solar, nada, tirando de sandália. Então, o grupo dos Guardiões levou toda a EPI, levou óculos, levou máscara, levou bota. Mas falou, a primeira coisa a fazer é tirar as crianças daqui, porque isso não é ambiente para eles. Porque é um cheiro muito forte, é uma coisa que você fica, causa náusea, é um cheiro assim, que ele é meio doce, mas ele vai te Você deixando tinha enjoado, problema de você começa a ter intoxicação, né? irritação. Sim, sim, gera. Várias pessoas que têm conhecimento. Inclusive, assim, logo nos primeiros dias eu fui, minha esposa quis ir também, ela passou mal, que ela, assim, Tem, não foi mais depois, porque realmente, e no início a gente não sabia o que era, né? Eu mesmo fui nos primeiros momentos, de tem nada. bermuda, né? Fui Uhum. sem máscara e tal, e a Sim, partir desse trabalho a gente foi aprendendo a lidar, né? sim. E aí a partir daí só. E realmente foi um período e sobretudo quando o óleo chegava muito forte, aquele óleo exposto ao sol, né, derretia, então gerava um cheiro muito forte e causava uma situação bem grave, né? Então foi um lugar que registrou bastante, marcou muito, né? E eu peguei alguns depoimentos nesses locais e são os depoimentos mais marcantes, digamos assim. Desse trabalho, por exemplo, Ademir, foi selecionado para o Pequeno Encontro de Fotografia agora que está acabando hoje, por exemplo, um dos ensaios que é o Guardiões, que eu fiz um vídeo, inclusive, né, com os Guardiões e com vários áudios, né, desses depoimentos que eu peguei, tá lá no Pequeno Encontro sendo projetado, e esse mesmo trabalho, Guardiões, ele foi selecionado para o Salão de Arte de Vinhedo, né, eu estou mandando as obras agora, então ele vai estar também exposto E você enquanto também obra de arte. pegou a seleção de portfólio do Festival de Tiradentes, que não Isso, exatamente. aconteceu, mas acontece Isso, ano isso, que isso, vem. isso. E E foi para exatamente esse portfólio do óleo, tá? sim, sim, sim. E para quem está Entendeu? ouvindo, galera, o livro vai ser lançado no Festival de Tiradentes de março de 2021, tá? O lançamento nacional vai ser lá, digamos assim, e a gente vai ter um Exatamente. lançamento também aqui local, Sim, né? sim. Outra coisa, você esperava que o trabalho virasse um livro? No primeiro momento, não. Na verdade, assim, como eu te falei, eu não sabia nem o que era que estava acontecendo, né? Então, eu queria até, assim, pegar o máximo de material possível. E Uhum. depois, tanto é que, assim, até hoje, se você tiver ideia, tem fotos, tem prints que eu sequer mexi, né? Porque, assim, foi um volume muito grande. Eu estava levantando mais ou menos, nesse período mais crítico que eu chamo aí da tragédia, eu tenho mais de 10 mil fotos, assim, que eu sequer cheguei a aprofundar muito. Fiz a seleção do livro, né? Assim, tanto é que a gente teve o livro, acho que eu mandei para a primeira escolha lá, quase 400 fotos só Sim, sim. num primeiro momento, né? Porque assim, foi um volume muito grande de fotografia, dos prints. Como eu falei, só esses prints do papel são quase 90 e pouco só dessas imagens, né? Então, eu realmente não esperava. Eu não sabia, na verdade, o que fazer também com isso, né? E a partir do momento, e já dentro do processo também, né, claro, do, do,
do óleo, porque foi um período muito grande, eu comecei a pensar o que fazer, o que desdobrar, né? E a Uhum. opção do livro, sem dúvida, foi uma das opções preferidas, pela perenidade realmente, né? Sim, Você tem algo que você registra, você tem um documento, né? De documentar sim. efetivamente, não só um compartilhamento de um post do Instagram ou uma notícia no jornal que acaba se perdendo, mas o livro ele materializa, né? Esse registro, digamos assim. E sem falar E que a fora a gente está. satisfação pessoal que é algo que me move realmente, é muito satisfatório, na verdade, poder fazer um livro, poder falar algo para as pessoas que não seja por palavra, mas fala como é que eu posso? Meu instrumento de fala, na verdade, é através das imagens, né? Então eu conto histórias através de imagens, é o que eu busco fazer. Então isso para mim é muito, muito interessante. A gente já está indo para a reta final, faltam alguns minutos. Eu já queria dar um endereço, gente, é www.quicante.com.br/barra Maré de Agosto. Vai estar saindo aqui o post. Basta também seguir o Instagram da Editora Origem, Editor Origem, arroba Editor Origem. No Instagram a gente está postando coisas do financiamento coletivo. Ao longo do financiamento coletivo a gente vai postar alguns vídeos que o Matheus falou. E quem já está curioso, gente, dá uma olhada na capa. Hoje eu estava conversando com o Juan pela manhã, o Juan falou, nossa, que título maravilhoso, que capa legal. O Juan Esteves, para quem não conhece, é um crítico de fotografia e um dos grandes fotógrafos que a gente tem, fotojornalista, tá? E dá uma olhada, porque esse papo a gente está falando de imagens diferentes, mas dá uma olhada, a gente não vai ficar postando fotos. Claro que o Matheus já postou, então quem quiser ver algumas imagens é só entrar no Instagram do Matheus. Diga lá, Matheus, qual é o seu Instagram para a galera? Matheus Morbeck, underline fotografia, né? Pronto. Aí Mas assim, só tem amostra grátis. A surpresa mesmo, tem muita surpresa pro livro. Tem coisas, sim. inclusive, que eu E falei, sem inclusive, com o falar que a Valdemir, né? gente está inventando umas coisas, por quê? Porque o É, financiamento coletivo começou no dia 30 e ele dura 60 dias. E nesses 60 dias a gente está inventando moda com o material dele. Por quê? Além de muito material, você tem um material variado, sem falar da informação relevante que a gente tem em relação a esse fato que ocorreu. Então, eu acho legal, acompanhe a gente já tem um vídeo no Quicante que o Matheus fala um pouquinho sobre o financiamento coletivo, a gente já tem um vídeo mais sobre o crime ambiental, que a gente vai colocar, está segurando um pouquinho, porque a gente ainda está na primeira semana de financiamento coletivo, porque ele fez uns vídeos bem legais, uns mini docs que ao longo da campanha a gente vai colocar no ar por dois motivos. Por não deixar esquecer o que aconteceu, porque a gente tem um ano e a gente não sabe o que aconteceu, e se essas informações sumirem, o risco de não saber o que aconteceu é grande, como o próprio Matheus falou, e sem falar que a documentação que o Matheus fez é muito legal, é legal relembrar o que aconteceu. A gente está misturando um pouquinho de vídeos, mais falando do livro, e alguns vídeos mais documentais, para as pessoas relembrarem o que aconteceu. E, basicamente, gente, é aquela coisa, o fotojornalismo é relevante, a foto documental é relevante, mas esse trabalho do Matheus mistura informação com conceito. Então a gente tem um livro completamente diferente. E você, Matheus, se acha um fotógrafo documental ou conceitual, já que é para colocar na rapaz, caixinha? na verdade, é isso. Eu procuro não tá assim, me rotulando, né? Eu procuro fazer, assim, na verdade, continuo fazendo algumas coisas, por exemplo, de fotojornalismo, continuo trabalhando. Assim, eu gosto de fotografia, eu gosto, como eu falei, eu gosto de contar histórias pelas imagens, através do olhar, digamos assim. Então, se eu puder fazer algo documental, que eu vou contar algo, registrar, eu vou. Mas também se eu puder colocar, né, uma expressão realmente, algo voltado mais para a parte artística, eu vou fazer. Então, eu costumo não me rotular tanto, né? Eu acabo fazendo um pouquinho de tudo e aí tentar realmente em cima disso, né? Gosto bastante do trabalho documental, mas o artístico acaba me seduzindo mais, assim, digamos assim, né? Curiosidade, quando você estava trabalhando
Quando você estava na linha de frente, você teve algum problema de intoxicação? Teve algum problema de saúde ou não? Assim, na verdade, alguns sintomas leves, na verdade, né? Assim, ficar um pouco enjoado, tal. Eu realmente não tive maior maior problema. Mas tiveram pessoas próximas, assim, que estavam ali na atuação, no mesmo momento que eu, tal, que chegaram a precisar ir para o hospital, chegaram a ter problemas realmente de sérios, né, de intoxicação. Mas eu realmente não, ainda bem, né? Porque assim, no primeiro momento eu fui realmente Sim. totalmente protegido, como eu falei, né? É que ninguém Perdi alguns sabia, né? calçados, não sabia. Uhum. Então, assim, perdi alguns. Pô, eu ia com tênis. Chegou um dia mesmo que eu fui de bermuda e de chinelo até pra praia, vou pra praia, né? Sim, Aí saí todo sujo, tal. Perdi algumas calças, algumas camisas e tal, sim. porque realmente faz parte disso. Mas depois, no meados aí da atuação para frente, eu já ia realmente assim, todo paramentado, né? Porque o óculos de ampla visão, a máscara, todo protegido, né? Então, realmente, ainda Os, bem que não tive, né? os Realmente não tive. Guardiões foram. É uma ONG criada só para essa ação ou ela já existia? Não, ela surgiu, na verdade, ela surgiu fruto dessa ação específica. Quando o óleo começou a chegar, né, na Bahia, e aí surgiu sobretudo, um grupo de amigos tal, que se mobilizou, digamos assim, né, e para fazer alguma coisa. A princípio, até não tinha nem ideia de se criar, né, um grupo, uma ONG, nada. Isso, na Sim, verdade, foi era informal. atuar e se mobilizar para poder ajudar na limpeza das praias, né? Isso foi, na verdade, ganhando outras proporções. Então, e o que eu acho muito bacana disso, que é um processo, inclusive, que é bem interessante. Porque, como eu falei, eles criaram uma rede, né, de Uhum, informação, que eu acho que é o principal, e não só aqui na Bahia, né? Do Nordeste todo. Então, a gente tinha uhum. contato com os grupos também de atuação nos outros locais. E a partir disso, quando já estava meio que esgotado todos os recursos, né? Que, assim, no primeiro momento, todo mundo, cada um comprava seu Sim, equipamento, comprava pá, e assim, chegou num ponto que aquilo começou, falando, não dá mais, né? 40 dias, Então, é. começou algumas empresas a começar a se agregar, e o Guardiões, por exemplo, fez uma vaquinha que deu um resultado muito bacana, e aí com a compra desses equipamentos, a gente começou, inclusive, a poder fornecer, digamos assim, né, apoio para outros locais. Então, a Sim, gente mandou muito material para o sul da Bahia, sobretudo mais para baixo, que o óleo ia chegando depois, né? sim, Então, assim, e não só, chegou situações que a próprio poder público não tinha o know-how para isso, né? sim. Então, assim, a gente via a atuação, por exemplo, de que chegava de tênis e bermuda. Em alguns momentos, por exemplo, o Arthur, que é um dos fundadores aí dos Guardiões, chegou o momento de ir para o comando naval para dar explicação de como usar os Como equipamentos, de fazer? como atuar naquilo, né? Porque assim, ele tem uma vivência, na verdade, nessa área também, e a gente estava ali em frente. Então, foi algo que também ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, isso foi muito bacana. E eu, assim, tenho um enorme prazer de conhecê-los e fazer parte do grupo, porque assim, não só pela atuação, né, que se desdobrou, então continua hoje, até hoje, né, não só do óleo e outras questões também, mas também porque eles me proporcionaram estar dentro de tudo isso, né? Então eu Sim. pude realmente estar acompanhando e ter as informações, porque tem muito isso, né? Eles Assim, têm Instagram? eu tenho Guardiões underline do underline litoral. Legal, Então porque assim, acho que vale a pena acompanhar isso, isso. quem tiver E curiosidade assim, dá para ver o que foi publicado por eles e as notícias e acompanhar as notícias até hoje. sim, sim. Com certeza tem muita coisa. Inclusive eu tô combinando com o pessoal lá para a gente também fazer alguns contatos, fazer umas lives também para conversar um pouco sobre isso, que está no momento, né, digamos assim, Sim, e sim. inclusive falar do livro e poder também levar essa informação para mais gente, né? Até porque o próprio livro gera também bate-papos para retomar um assunto que está se perdendo, né? É um tipo de Sim, coisa que eu acho que é mais um motivo para discutir sobre o que aconteceu e ficar cobrando também alguma explicação das autoridades, principalmente do governo federal, do que aconteceu e do que ainda está sendo é. feito, né? A gente já está indo para o finalzinho, faltam alguns minutos. Gente, a campanha fica durante 60 dias, já foram 5 dias. A ideia imprimir 700 exemplares, sendo que 100 exemplares vão ser doados para as escolas das regiões onde foram afetadas. A gente vai mandar para a biblioteca. E é uma grande vantagem comprar, porque o livro, além de ser mais barato, o frete está incluído. Então, o que vocês estão fazendo é comprar um livro de forma antecipada e o lançamento nacional
vai ser no Festival de Tiradentes. A gente já está colecionando um monte de livro que a gente está fazendo para levar para o Festival de Tiradentes, falando para o nosso público da origem. O Matheus vai fazer lançamento em Salvador, certamente, e aí a gente, Sim. como é de costume da origem, a gente sempre roda Rio, São Paulo e Minas Gerais, além dos festivais que a gente volta a participar. Uma coisa legal é que o Matheus estava no pequeno encontro, que é o primeiro festival que aconteceu de fato virtualmente, as coisas do festival estão lá, gente. O grande barato do festival que está acontecendo agora e termina no domingo é que, ao contrário de outros que o festival acabou e você não consegue ver nada se você não foi para o festival, o pequeno encontro, as coisas estão arquivadas. Então dá para ver a exposição, dá para ver os trabalhos, dá para ver as discussões que houve, os bate-papos que aconteceram durante a semana, e vale entrar, sim, no pequeno encontro de fotografia que o Eduardo Queiroga e a turma dele estão ainda realizando online nesses dias. Vale a pena dar uma conferida. Gente, Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu acho que o livro vai ser um sucesso só pelo que a gente está vendo. Eu não tenho dúvida, é um livro relevante antes de tudo, com um trabalho sensacional. Estou deixando todo mundo curioso para entrar lá e, no mínimo, dar uma olhadinha. Só está aumentando a responsabilidade. Não, imagina. O trabalho é bom. E aí a gente está conversando há bastante tempo sobre ele, e agora eu acho que a gente já vai encaminhando para ele se tornar uma realidade. Tá bom, gente? Muito obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Bom feriado. Sexta-feira que vem tem mais uma live da Editora Origem. E quem pegou no finalzinho, fica no IGTV da Editora Origem, e aí vocês podem ver a conversa toda assim que a gente postar. Daqui a pouco a gente termina aqui e já joga no Instagram. Beleza, agradeço aí, Valdemir. Obrigadão aí pelo convite e pelo apoio todo. E sem dúvida, assim, eu quero realmente que esse livro, na verdade, ganhe asas e ele possa aí cumprir seu papel, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, as pessoas só se importam com aquilo que ela conhece, né? Sim. Então, minha ideia é exatamente essa, né? Que as pessoas possam cada vez mais conhecer, saber o que está acontecendo, para que se importem, se mobilizem e que assim, a gente possa reduzir, né, esses danos todos que nossa atuação enquanto ser humano, digamos assim, tem causado, né? Então é isso. Agradeço a todos aí. Estou bem satisfeito com a repercussão do livro, o encaminhamento que tem ido. E, como eu falei, né, a gente, superando essa meta, eu quero realmente aumentar a tiragem, a gente poder contemplar, né, mais gente ainda com essas doações, que eu acho que isso é importante, é algo que realmente é o que torna relevante o trabalho, né? Ainda temos mais 1 minutinho e 55, contando. Se quiser falar mais alguma coisa, galera, além do financiamento coletivo do Matheus, a gente está com o financiamento coletivo do Manuel, que é no mesmo www.quicante.com.br/Os Dias Eram Assim. O Renato Soares com Ameríndios do Brasil. A gente também está com outro financiamento coletivo. É só entrar no Instagram da Editora Origem que vocês vão ver as nossas campanhas e os nossos livros. Quem não está comprando livros, dá uma olhadinha na nossa livraria. A gente tem 350 títulos de fotógrafos brasileiros e a gente está subindo títulos novos. Se tiver fotógrafo independente com livro, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca na nossa livraria. A gente não vende só os títulos da Editora Origem, e isso que é um grande barato. A gente acabou de receber 2 livros, um sobre de Santa Catarina, que a gente não tem tantos títulos de Santa Catarina. A gente vai carregando os livros que vai chegando de autores independentes. Porque aqui na Origem, gente, além de produzir nossos livros, a ideia é difundir a fotografia brasileira. E aí, conversar com fotógrafos como o Matheus é uma grande satisfação. Por quê? Porque a gente está aqui em São Paulo, ele tá em Salvador, e a gente está conseguindo falar, editar trabalhos e sair do eixo Rio, São Paulo e Minas, que infelizmente ainda concentra a maior produção de livros, não que não estejam acontecendo em outros lugares, mas acabam não chegando para a gente aqui. Agora acabou mesmo. Um abraço e bom feriado para todos. Valeu, Valdemir. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença.